Olá a todos que acompanham o site TN Online. Estamos recebendo hoje o vereador Odarlone Orente, que é pré-candidato a deputado estadual pelo PT. Odarlone, obrigado pela visita. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui na tribuna. O senhor anunciou recentemente que é pré-candidato a deputado estadual. Como o senhor foi construída essa pré-candidatura e qual a expectativa do senhor? Bom, primeiro dizer que nós estamos exercendo o mandato de vereador que me foi concedido pelo voto, pela maioria, o mais votado da cidade de Apucarana. E nesse sentido a gente, quando está na política, vai aparecendo alguns desafios, né? E esse desafio que agora apareceu foi com a possibilidade da ministra Gleice, que é deputada federal, deixar de concorrer à Câmara Federal e ser candidata ao Senado. Com isso, o deputado Arilson, que é o deputado estadual que mora na cidade, é presidente do meu partido aqui no estado, deve assumir essa responsabilidade, essa tarefa de ser candidato a deputado federal, pré-candidato. E com isso, nós conversamos, avaliamos que seria um desafio importante, inclusive, mas que nós pudéssemos também colocar o nosso nome à disposição para disputar a Assembleia Legislativa, para que nós continuemos tendo aqui no Vale do Ivaí, na região norte do Paraná, e especialmente em Apucarana, um mandato que seja combativo, propositivo, que seja, de fato, representativo da nossa localidade. Digo, Apucarana, Vale do Ivaí e região norte do estado. Então, nesse sentido, nós estamos, na verdade, construindo essa possibilidade, essa alternativa, e é nesse sentido que nós estamos colocando o nosso nome à disposição, primeiro ao partido, né, porque é o partido que vai definir se nós temos condições ou não de ser candidatos, essa possibilidade de sermos pré-candidato a deputado estadual, para que nós mantenhamos a representação de alguém que é da cidade, de alguém que tem postura na Assembleia Legislativa, e que aí isso possa ser assumido por essa pré-candidatura que nós colocamos hoje à disposição da sociedade, mas especialmente nesse momento internamente ao partido. Como o senhor avalia as possibilidades? É possível ocupar o espaço deixado por Arilson, que vai concorrer à federal? Provavelmente o senhor vai fazer uma dobrada com ele? Isso, nós vamos trabalhar juntos na região e especialmente na cidade. O Arilson já teve uma boa votação nas 3 eleições que disputou, e especialmente nas 2 últimas, teve uma votação bastante expressiva na cidade de Apucarana e no Vale do Ivaí, e a intenção é que através dessa dobrada a gente consiga capitalizar o máximo possível desses votos, mas também manter o voto mais alinhado àquilo que a gente acredita e pensa. E o cenário local, como é que o senhor avalia? Temos já mais de 10 pré-candidatos a estadual e a federal. O senhor entende que vai ter uma mudança, menos candidatos até a reta de chegada, a reta final aí das eleições? É possível. Na verdade, hoje todos somos pré-candidatos, há balões de ensaio sendo realizados. No mundo da política isso acontece com uma certa frequência, para que a gente se coloque, e os diferentes atores da política, dos diferentes partidos, mas daqui até a eleição, que é em outubro, e as convenções que vão de julho e início de agosto, muita coisa pode mudar. Muitos que hoje são candidatíssimos pode ser que recuem e não sejam mais. No nosso caso específico, nós vamos disputar uma parcela do eleitorado, então acho pouco provável que haja, da nossa parte pelo menos, recuo nesse sentido. Nossa perspectiva é de continuar construindo, consolidando, conversando com as pessoas, né, dizendo inclusive que há uma necessidade, uma missão, um chamado, para que a gente possa assumir essa pré-candidatura. Isso não implica, não invalida e não faz com que nós deixemos de continuar no nosso mandato de vereador. Estaremos no mandato, continuaremos exercendo o mandato, mas nesse meio com um novo desafio a ser vencido, né? Ainda falando em eleições, este vai ser um ano importante, que é a questão das eleições presidenciais. E o presidente Lula sempre tem um pouco de dificuldade na região sul, aqui no Paraná. Como é que o senhor projeta para alavancar a candidatura do presidente Lula, que para o PT é muito importante, né? A reeleição dele, como é que vocês pretendem trabalhar regionalmente? Essa talvez é a maior tarefa que nós temos, não só quanto partido, mas quanto aquilo que nós acreditamos enquanto modelo de sociedade, é garantir a reeleição do presidente Lula. E o que nós vamos fazer? Primeiro que nós temos algumas pesquisas que dizem que na região sul haverá um aumento de votos, mas, não sei se eu posso usar essa palavra, mas mais ideologicamente alinhados com o centro e o centro-esquerda. Então eu acredito que isso por si só vai garantir a nossa melhora no desempenho eleitoral.
Claro que nós temos as circunstâncias locais, temos as realidades locais e que isso vai acabar influenciando. Mas nós temos muita coisa para falar. Ó, as retomadas dos programas sociais, de fato, Minha Casa Minha Vida, que agora volta a construir moradias, habitação popular, habitação para as pessoas. Temos aí o FIES, temos agora o Mais Especialista falando da saúde, que é a área que eu milito. O próprio Mais Médicos, que ampliou a sua capilaridade, garantiu que esses médicos pudessem ficar pelo menos 8 anos nas suas comunidades atendendo. Do caso específico de Apucarana, se não fosse o governo federal, a sensibilidade do governo do presidente Lula, com apoio, com a atuação do deputado Arilson, da deputada Gleice, e nosso mandato, o meu mandato junto, a gente indo a Brasília, para garantir que a cidade pudesse equacionar a dívida bilionária que foi contraída no passado, se não fosse essa sensibilidade dos atores políticos, em especial do presidente Lula, através do ministro Fernando Haddad, talvez essa negociação que hoje, recentemente, o prefeito anunciou, que é uma das etapas, foi anunciado, talvez não tivesse acontecido se também não houvesse um pouquinho desse trabalho, dessa percepção em relação a esse cuidado com a cidade. Então é disso que nós vamos falar, né? Tem o Pé de Meia, tem uma série de programas sociais que estão chegando até as pessoas. Então é disso que nós vamos falar. Falar do pleno emprego, aumento do emprego das pessoas, o aumento da melhoria da renda, a diminuição do preço, do custo da cesta básica, então tudo isso, na verdade, alguns atores da política falam, só se pautam pelo plano ideológico, mas na vida real, se no bolso do cidadão, da cidadã está sobrando um troquinho, é isso que define, é a economia que define qualquer eleição, e ainda mais uma eleição majoritária e uma eleição que não será fácil, não tenho dúvida, mas nós temos total condição de transformar e de garantir que o presidente Lula, se for efetivamente candidato, possa ser reeleito. Vamos falar um pouco sobre a Câmara agora. O senhor foi o vereador mais votado nas últimas eleições, mas demorou um pouquinho aí para assumir, por conta de uma questão judicial. O senhor entrou na Justiça e conseguiu assumir. Qual o balanço, qual a avaliação que o senhor faz do trabalho até agora? Olha, falar da gente sempre é difícil, né? Mas eu acredito que nesse período que nós assumimos, chegamos um pouco mais tarde, então tivemos que aprender a dinâmica, os processos internos com um pouco mais de rapidez, até para a gente pegar o mesmo ritmo dos demais vereadores, mas eu acredito que o nosso mandato tem sido um mandato que tem dado resposta às pessoas, né? Tem conseguido apresentar projetos, propostas que têm relação com a vida das pessoas. Eu, que sou servidor público, tenho uma relação muito próxima dos servidores públicos também, mas de toda a cidade, principalmente aqueles que utilizam o serviço de saúde. Eu tenho feito no meu mandato, pelo menos metade do dia, dou uma volta pela cidade. Hoje mesmo estava ali pela região do Colonial, Sumatra, Jaçanã, olhando, ouvindo as pessoas, e nos comércios, nas pessoas que estavam na rua, perguntando o que de repente as pessoas acham que precisa ser feito, pedido, solicitado. Nem tudo é o vereador que resolve, mas o vereador tem a voz para ir lá para o prefeito e falar ao prefeito: em tal lugar tem um negócio que precisa ser resolvido e é função da administração municipal. Então, nesse sentido, avalio, lógico, tenho muita coisa para aprender ainda, muito por se fazer, mas acredito que nós estamos indo num bom caminho. O senhor acabou de falar que é servidor público e o senhor tem atuado como um porta-voz do funcionalismo na Câmara. Eu queria a sua opinião sobre esse relacionamento que a gestão tem com o funcionalismo hoje, qual é a avaliação que o senhor faz. Hoje, inclusive, vai à votação o reajuste da categoria, que não teve ganho real. Como é que o senhor avalia esse relacionamento da gestão com o atual momento com o funcionalismo? Parece que há uma relação um pouco conflituosa com a parcela dos servidores, né? Grande parte desses servidores elegeram, votaram, tanto é que o prefeito teve uma votação expressiva em todos os segmentos e regiões da cidade, mas nesse momento, devido lá no início que teve a tentativa de um projeto, depois de lá veio desgastando essa relação, penso eu, e aí é uma opinião, que o prefeito deve ter isso em mente e deve estar buscando alternativas para tentar melhorar essa relação com o servidor público, porque no final do dia é o servidor que está lá na ponta, na UBS, é o servidor que entrega o remédio na farmácia, é o servidor que está na segurança pública, na rua, nas viaturas, né? É o servidor que está lá no canil, é o servidor que está nos serviços públicos, nas merendas das escolas, atendendo as crianças, enfim. Então acho que essa construção, ela tem que ser mais responsável e transparente, né? E aí, penso eu que o prefeito tem buscado essas alternativas de se aproximar, mas de fato hoje há uma relação um pouco conflituosa. O PT ficou alguns anos sem representante na Câmara, que hoje é ocupada, podemos dizer assim, né, pelo centro, pela direita. Como é que o senhor avalia esses debates, esses embates de ideias na Câmara, direita, esquerda, que com a sua presença começaram a aparecer de novo?
Na verdade, assim, a Câmara Municipal ela tem o dever de os temas locais, né, que nem sempre são ideológicos, né? Na maioria das vezes não são, não tem relação nenhuma com a ideologia. Os partidos políticos, o nome já diz, são partidos, então representam parcelas da população, da sociedade, ideias que estão, seja na Câmara, nas assembleias, ou na Câmara e no Senado Federal, representando, menos no Senado, mas na Câmara, representando parcelas de ideias da sociedade. Então isso é salutar que aconteça, as discussões, às vezes de um ponto um pouco mais ideológico, mas o que eu tenho pautado, o meu mandato, o nosso mandato, é que não se preze apenas pela ideologia, porque ela cumpre um papel importante, mas os problemas da vida real, né, o preço do transporte coletivo, o aumento de impostos, como teve recentemente, o mato que está tomando conta de alguns espaços, a infraestrutura das unidades de saúde, das unidades educacionais, a falta de medicamentos, né, tudo isso é o que no dia a dia, o ponto de ônibus, né, que às vezes o cidadão não tem onde se abrigar para ir para o seu trabalho, para voltar do seu trabalho, a iluminação, tudo isso são os temas que nós devemos debater, ainda que não seja exatamente o vereador que vá lá resolver, mas o vereador é o porta-voz da sociedade, da população, de quem votou em mim, de quem não votou em mim, para questionar a prefeitura para que faça. Então, assim, acho que em determinados momentos tem alguns debates um pouco mais acalorados, mais nacionalizados, mas o que nós temos pautado é tentar discutir os problemas da vida real, do cidadão, da cidadã, daqui da cidade. Odarlone, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade e aproveitar para deixar para você que nos acompanha, você que nos ouve, você que nos vê, nosso mandato está aberto para as críticas, para as sugestões, para as visitas. Se você quer que a gente visite seu local de trabalho, seu bairro, sua unidade de saúde, sua escola, é só convidar a gente. Rede social, vai achar fácil, Odarlone, com esse nome. Eu estou há 45 anos procurando outro, não achei, então você vai me achar rapidinho e fácil. No mais, agradecer. Nós conversamos com o vereador Odarlone Orente, do PT, e voltamos a qualquer momento com uma nova entrevista, um novo conteúdo no site TN Online e também nas nossas redes sociais.